Olá outra vez, bem-vindos e espero que o estarem a ver este segundo vídeo signifique que o primeiro tenha significado alguma coisa para vocês e que de alguma forma queiram passar tempo de qualidade com os vossos filhos. Se assim é, eu já fico muito feliz, já de alguma forma contribuir para que vocês pelo menos refletissem sobre isso. Neste segundo vídeo vou-vos falar de 3 coisas, vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira é como construir então o calendário do Advento. A segunda parte vou-vos explicar uma forma de vocês organizarem a vossa agenda para que não falhem com o calendário. E por último vou-vos dar já uma sugestão de uma atividade que vocês podem fazer com os vossos filhos. Então a primeira parte, construir o calendário do Advento. Há muitas formas de construir, há ideias giríssimas para o fazerem. Depende sempre do que vocês querem despender de tempo e de material para fazer o calendário com os vossos filhotes. Depende também um bocadinho da faixa etária, não é? Se forem muito pequeninos, há uma restrição maior da forma como podem fazer esse mesmo calendário do Advento. A forma mais simples, a forma mais prática de o fazerem é comprarem já um daqueles que estão feitos, que têm umas bolsinhas. Eu sei que no continente, por exemplo, que existe, em forma de árvore de Natal ou de outro símbolo qualquer natalício, e que já tem as bolsinhas com os números de 1 ao 24 e que vos permite, que vos facilita muito a vida, porque a única coisa que têm que fazer é colocar alguma coisa dentro das bolsas e afixar esse mesmo calendário. Vou-vos apresentar uma forma de fazer um calendário, porque, na minha opinião, sempre que existe disponibilidade de tempo, nós devemos fazer sempre em conjunto com as crianças. Elas devem participar ao máximo em tudo o que nós fazemos com elas, de atividades. Então, o que eu vos vou apresentar é um muito simples, muito económico e que dá para adaptar para diferentes cidades e também para diferentes logísticas. Isto porquê? Porque um calendário do Advento pode ser para pendurar na parede, pode ser para pendurar na árvore de Natal, pode ser em 3D para colocar no chão. E este que eu vos vou mostrar é um de colocar na parede, que é o mais simples. O que é que vocês vão precisar para fazer este calendário do Advento? Vão precisar de cartolinas. Eu escolhi estas assim verdes porque combinam depois com o resto dos materiais, mas podem escolher as cores que acharem mais interessantes ou pedir opinião aos vossos filhos quais é que são as cores que eles querem utilizar. Depois vão precisar de cola para colar alguma coisa que queiram colocar depois no calendário. Eu já vos mostro depois um exemplo que vocês percebam. Vão precisar de uma fita. Eu escolhi esta vermelha, que combina depois também com o verde, de cetim, mas pode ser uma corda, pode ser um fio de lã, o que vocês tiverem em casa que queiram aproveitar ou algum que gostem mais e que queiram comprar. Vão precisar também de um lápis e vão precisar de molinhas com os números. Estas aqui, não sei se vocês conseguem perceber, têm os números. Estas eu comprei na Tiger. São muito práticas e cada uma tem um númerozinho. E vai ser a forma de nós identificarmos os dias no nosso calendário do Advento. O que é que vocês têm que fazer posteriormente? No meu caso, o que eu fiz foi contornar a mão do Vicente. Contornei com o lápis a mãozinha dele e depois recortei e fica assim, deste género. Se forem maiorzinhos, podem inclusivamente pedir para serem eles a contornar a própria mão, porque para já é um desafio enorme, porque eles vão ter que... Eu fiz as duas mãos para ficar mais engraçado e é um desafio enorme eles estarem a contornar uma mão e depois a outra, sendo destros ou não, eles vão ter dificuldade com alguma das mãos a contornar. É um desafio para a motricidade fina e especialmente na mão em que não lhes dá tanto jeito, onde não têm a lateralidade definida, não é? Podem fazer também com tintas, imaginem, podem fazer um círculo e com uma tinta pintar a mão da criança e carimbar nesse círculo. Também é muito interessante. Demora mais tempo, implica mais alguns gastos e também implica haver disponibilidade para que se suje um bocadinho mais.
porque sendo em crianças pequenas há alguma probabilidade de sujarem a roupa, ou o chão, ou a mesa que vocês estão a utilizar, portanto tentem proteger ao máximo a roupa, não ser uma roupa que à partida não se possa mesmo sujar, e tentem proteger a mesa ou o chão, o local onde forem fazer a vossa pintura. Com os pequeninos podem fazer só, por exemplo, os dedinhos, fazerem uma forma em cartolina ou em cartão, e depois com os dedinhos deles carimbarem com tintas também. Existem tintas boas no mercado que são apropriadas para bebés, que se vendem já em centros comerciais, portanto não exige nada de mais. Existem também algumas lojas que têm esses produtos mais naturais, também sem químicos nenhuns. Eu deixo-vos depois também alguns exemplos para que vocês consigam ter essas opções. Esta é uma das formas simples de o fazer. Podem depois fazer o que a vossa imaginação ditar, ou podem inclusivamente pedir aos mais crescidos que deem a opinião da forma como querem colocar a mão ou alguma coisa como representativo do calendário do Advento. O que é que nós temos que depois fazer? Depois é simples, depois é pendurar na parede esta fitinha. Podemos utilizar Bostik, podemos utilizar fita cola de dupla face, tenham cuidado com algumas mais fortes que podem arrancar depois a tinta no final. O Bostik não estraga, portanto, pode eventualmente cair em paredes mais úmidas, mas não estraga. Penduramos desta fitinha os números. Vou dar aqui o exemplo do número 3, assim. E depois penduramos a mão. Pode ficar só assim, em 2 tiras, porque uma fica talvez fique muito comprida, porque são 24 números, não é? Podem colocar várias tiras em forma de árvore de Natal com as mãozinhas deles, também fica muito giro. E podem, cada mão, fazer alguma coisa diferente. Imaginem, uma mão branca com a cara do Pai Natal e aqui algumas coisas em tom de branco, ou tinta, ou algodão para fazer as barbas. Aqui a parte do gorro, não sei se estão a imaginar, deixo-vos um exemplo depois também. Cada mão fazer uma coisa diferente. Essa de facto é muito trabalhosa, exige muito tempo, exige muita disponibilidade. Provavelmente não vão conseguir fazer 24 coisas diferentes que os vossos filhos, vão ter que ser vocês a fazer sozinhos. Por isso acho que esta é mesmo a mais simples, colocar assim, pendurado, e construirmos assim o nosso calendário do Advento. Não sei se vocês são apologistas ou não de utilizar as tecnologias, mas uma das formas que nós temos depois de organizar o calendário ou de fazer a proposta de atividade é colocar, por exemplo, num tablet uma pasta só com os dias, número 1, número 2, número 3, com uma imagem representativa, um vídeo representativo, alguma coisa do que vão fazer naquele dia. E colocarem alguma indicação na própria mão. O que eu vou fazer com o Vicente é colocar na parte de trás. Não vou colocar logo as atividades todas, porque o mais provável é ele espreitar por trás das mãozinhas, não é? Mesmo fazendo, imaginem um duplicado tipo envelope das mãos, eles têm tendência a espreitar porque eles não aguentam curiosidade. Principalmente os mais pequeninos, em perceberem a lógica, vão tentar espreitar todas as mãos até chegar ao dia de Natal. E é importante que nós também causemos algum suspense, porque no dia seguinte eles vão ter sempre curiosidade de ir ver o que é que lá está. Então, uma das sugestões que eu tinha era essa, colocar uma indicação, terem um tablet com uma pasta e eles irem lá consultar. Para os mais pequeninos, podem colocar, por exemplo, uma imagem. Imaginem um livro. E nesse dia vão contar uma história. Perguntar o que é que eles acham que significa aquela imagem, de que forma é que eles podem fazer uma atividade com aquela imagem. Para crianças que já estão em pré-escolar, em preparação para o primeiro ciclo, podem também colocar a palavra por baixo da imagem de associação à palavra, que também estimula a linguagem oral e a abordagem à escrita. Existem diversas formas de vocês o fazerem, é o que for mais prático para vocês. No caso do Vicente, ou vou escrever alguma coisa, ou vou desenhar eu alguma coisa, vou evitar imprimir porque acho que não há necessidade,
Vou utilizar também um tablet ou um computador para que ele veja a atividade que vai fazer. Neste aspecto é importante que vocês sequenciem bem os números, que coloquem de forma explícita. Ou seja, coloquem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não os coloquem mais salteados. Porquê? Porque ajuda na noção temporal. Eles ficam a perceber que um dia é a sequência, é o após o outro, e conseguem no dia seguinte ir procurar qual é que é o dia depois do que já tinham falado. Também ajuda na matemática. Eles percebem a sequência dos números, o número 1, o número 2, o número 3. O facto de nós dizermos eles também terem aqui este númerozinho, a representação, também ajuda imenso, não é? E acho que só há vantagens com este calendário do Advento e fazerem o calendário do Advento com os vossos filhos. Bom, não me alongando mais sobre isto. A forma de nós depois conseguirmos organizar. Eu tenho uma agenda